Muito bem, nós estamos com as entrevistas individuais e hoje temos a oportunidade de conversarmos com o candidato Gustavo Herter Terra, que a nosso convite está aqui. A gente, claro, primeiro só tem a agradecer a ele pela gentileza de dedicar esses minutos à audiência da Tupã e nos permitir conversarmos com a sua candidatura. E a primeira pergunta que a gente faz, a primeira é uma questão clássica que o senhor já respondeu em 2020 e a gente volta a questionar. Quem é Gustavo Herter Terra? Como o senhor se define? Algo mudou em você de 2020 para hoje? Tudo bem, Gustavo? Muito bem, Miguel. Uma satisfação estar aqui, né? Nesse momento da democracia, né? De Tupã-Seretã. E estivemos muito presentes, a emissora, durante o governo. E isso é um privilégio, porque podemos estender as informações da administração a toda a comunidade. E quem é Gustavo Terra? Eu sou um tupã-seretanense, fiz aniversário semana passada, 56 anos, nasci no Hospital Brasil na Terra, estudei todo o meu primeiro grau e segundo grau na época, hoje ensino fundamental e ensino médio, aqui nas escolas públicas de Tupã-Seretã. Comecei no Joaquim Nabuco, depois fui para o Mãe de Deus, tive alguns anos no então Divino Mestre e depois fiz o meu ensino médio no Mãe de Deus. Depois fui morar em Porto Alegre, fiz vestibular, cursei medicina na URGS, voltei para Tupã, na minha atividade profissional, na veterinária, né? Medicina veterinária. E exerci a minha profissão por vários anos, também tive uma passagem pela agricultura, plantei durante 10 anos e depois foquei na questão de empreendedorismo, né? Trabalho com pecuária de corte, tenho a minha atividade, tenho uma criação de animais. Fazia até então alguns leilões como comercialização dos meus animais, mas foquei na gestão empresarial, fiz um MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, também fiz mestrado, né, e doutorado, enfim, em reprodução animal e sou um tupã-seretanense apaixonado pela minha terra natal. Minha família reside aqui, tenho um filho que mora em Santa Maria, tenho o outro filho que mora comigo, sou casado com a Bárbara, filho do professor Agostinho, da professora Xiomara também, pessoas tupã-seretanenses que têm uma longa vida junto à comunidade de Tupã-Seretã, pessoas muito benquistas. Eu tenho uma base, uma estrutura familiar muito forte, né? E da qual me orgulho muito. E as diferenças do Gustavo de antes, de 4 anos para agora, eu diria que com essa experiência em gestão pública, né, e com esse contraste, esse comparativo permanente entre a gestão privada para a gestão pública, a gente tem algumas limitações na parte, vamos dizer assim, na tramitação, né? Na realização dos nossos projetos. Na iniciativa privada, a gente traça o projeto, faz o orçamento, contrata a empresa, executa, paga e está resolvido o problema. No público existe uma tramitação processual, tem todo um processo licitatório, tem a formação do preço referência, e aí lá se vai 40, 50 dias, depois tem a licitação propriamente dita, aí depois tem prazo para apresentação de documentos, prazo para questionamento e impugnação. Então nada acontece com menos de 60 dias, eu diria. Então isso já é uma grande diferença entre o público e o privado, né? Além do que a gente trata os nossos servidores, eles são servidores públicos, eles têm um regramento, né, uma legislação que os acoberta, né, e o gestor tem que saber lidar com isso, né.
os direitos e deveres de cada um. Isso também é algo diferente do setor privado, que eu, felizmente, né, aprendi e lido muito bem, né? Nós temos aqueles compromissos da administração que são compromissos básicos, né? São compromissos mensais básicos que a gente não pode fugir, e na realidade a gente trabalha com um orçamento que é o que sobra de todos aqueles recursos vinculados, aqueles recursos engessados que a gente não tem muito mando, né? Então, no primeiro mandato eu trazia comigo muitos sonhos, sonhos de um tupanciretanense apaixonado pela sua terra natal, e consegui realizar vários. Alguns que eu não consegui foi exatamente por essas circunstâncias de diferença de realidade do setor público para o privado. Mas eu, em resumo, diria que hoje eu sou muito mais maduro e objetivo dentro do que eu quero para o futuro do Tupanciretã. A segunda questão que a gente faz ao senhor, ela é relacionada à questão do setor privado. O senhor é oriundo do setor privado, atua como um empreendedor ligado ao agronegócio, o senhor já citou isso. A gestão pública é como imaginava? Um pouco o senhor já nos descreveu. Quais são os aspectos positivos e negativos da legislação que hoje rege a gestão pública brasileira? Quais são os principais problemas a serem corrigidos na legislação que rege a gestão municipal no Brasil? Eu diria que existe um regramento muito forte atualmente na administração pública, né? E às vezes a gente até fica um pouco, eu diria, indignado com tamanho engessamento que tem a administração municipal. Mas a gente entende que é importante que seja assim, porque sabe de exemplos aí de vários municípios Brasil afora, onde as regras não são tão seguidas e muitos acabam atuando em benefício próprio, né? E o que não é a finalidade da gestão pública. Então, como pontos negativos em relação ao privado, é como eu falei antes, nós temos a questão processual muito engessada, né? A administração do município, ela tem muito pouca autonomia. Nesse modelo tributário, nesse pacto federativo, o município recolhe muito tributos e repassa ao Estado e à União, e o que fica para o município é muito pequeno. Só para citar, nós temos um valor adicionado do agronegócio aqui aproximado de 1,5 bilhão, eu diria, arredondando, e o nosso valor adicionado é 0,35, e agora para o ano que vem a perspectiva é que reduza muito em função dos 2 anos de seca que vão afetar o rateio do ICMS no próximo período. A questão tributária, eu diria que hoje é mais Brasília e menos Brasil, e essa reforma tributária feita foi um grande retrocesso ao nosso ver, e eu falo em nome de todos os gestores municipais, porque cada vez mais tira dos municípios e depois não devolve. Então esses são pontos importantes. Se nós tivéssemos alçada para mudar essa legislação, acho que seria muito interessante, mas enfim, nós temos que nos reinventar a cada ano para tentar fechar as contas e sem apontamentos. Bem, nós estamos conversando com o Gustavo Herter Terra nestas entrevistas individuais com os candidatos a prefeito de Tupanciretã. Eu vou fazer um intervalo e a gente já retorna com mais um outro bloco e questões que estamos fazendo ao candidato Gustavo Herter Terra.